porque eu sei realmente que é chato, que não é estimulante, que não nos dá vontade de prosseguir quando a gente tá lendo e não tá entendendo nada. Eu já passei por isso, então eu sei o que vocês sentem quando acontece isso. Vou ler a minha Bíblia. Deixa eu ver isso daqui. Não tô entendendo, tá muito difícil. Deixa eu procurar outra palavra mais fácil. Ver se eu entendo. Não, essa aqui também eu não entendi. Meu Deus, o que significa essa palavra? Desisto. Eu não consigo ler a Bíblia, eu não consigo entender nada que tá aqui. Como que eu vou ler? Ler sem entender? Não dá nem vontade. Desisto. Eu não consigo entender a Bíblia de jeito nenhum. E agora, meu Deus. E aí, gente, tudo bem? Quantas de vocês, sejam sinceras, vocês rapazes, vocês meninas, quantos se identificaram com essa primeira parte aí do vídeo? Muitos, hein? Gente, muitas pessoas têm dificuldade de entender, até tentam, abrem a Bíblia, mas não conseguem entender nada. E como realmente não adianta ler sem entender, muitas pessoas, ao invés de procurar métodos, uma saída para conseguir aprender a começar a entender a Bíblia, desistem. E não, esse não é o caminho a seguir. Se você não entende, você precisa primeiramente entender, descobrir como conseguir entender a palavra do Senhor, e esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Então fica comigo até o final, vem aqui que a gente vai entender um pouquinho melhor sobre esse assunto. Então, primeiro ponto para falar sobre leitura da Bíblia. Você não precisa ter uma Bíblia para ler a Bíblia. Jéssica, como assim eu não preciso ter uma Bíblia? Realmente, não necessariamente, atenção, não necessariamente você precisa ter uma Bíblia física para começar a ler. Então não tem desculpa, tá? Porque se você está me escutando aqui agora, é porque com certeza você tem um celular. Então, gente, dá para baixar aplicativos no seu celular e ler a Bíblia enquanto você não consegue comprar uma, tá bom? Eu vou aqui deixar 2 aplicativos. Um serve para Android e iOS ao mesmo tempo e um serve somente para Android, que é o que me deixou muito triste quando eu migrei para o iPhone e fiquei sem Android, né? Porque esse só pega no Android. Então, a primeira é essa Bíblia aqui, ó, JFA Offline. Coisa boa que ela também nem precisa de internet para usar, precisa para baixar. Quando você estiver no culto, precisa você baixar ela, tá? Mas quando você quiser depois já instalada no seu celular, é bom até porque muitas vezes você desliga o Wi-Fi, porque, gente, não dá. É uma dica que eu vou deixar aqui, tá? Abre parênteses. Quando for ler a palavra, desliga teu Wi-Fi, certo? Porque muitas vezes ninguém falou contigo, mas quando você diz assim, vou parar para ler a Bíblia, o celular toca, a pessoa te liga, chega a gente batendo, tá bom? Então desliga o Wi-Fi. Essa Bíblia é boa porque você pode desligar o Wi-Fi, então você vai ficar lendo no seu celular e não vai ficar chegando mensagens direto para você, te tirando a tua atenção, tá bom? Então, esta Bíblia aqui, JFA Offline, certo? Muito boa, muito maravilhosa, e o melhor dela é que ela tem várias traduções, que é o que nós vamos falar um pouquinho mais na frente, tá bom? Então você vai poder escolher. Lá no Instagram tem um IGTV sobre esse aplicativo, ensinando direitinho como escolher a tradução que você quiser. A outra Bíblia é essa aqui, para mulher, tá certo? MP3, ela tem áudio e você pode ler ou escutar, assim também como a vermelhinha que eu mostrei agora, tá? O bom dela, gente, que além de ser Bíblia, ela tem devocional diário, todos os dias você vai abrir e você vai ver, tá? Eu vou estar mostrando aqui agora, ó, um videozinho passando por ela. Então, assim, ela tem vários outros pontos. Tem rádio gospel, tem devocional diário, tem palavra do dia, tem dicionário bíblico. Então, ela é muito completa. Então, se você usa celular, Android, baixe as duas, tá bom? Pra você, que vai valer super a pena. Então, como eu falei, não precisa comprar a Bíblia agora para começar a ler a Bíblia, certo? Segunda dica, gente, as Bíblias físicas, tá bom? Ó, você não precisa ter várias Bíblias como eu tenho. Gente, não liga para minhas Bíblias que elas são um pouco velhinhas, usadas, porque eu uso bastante. Amém? Gente, se possível, é bom você ler a Bíblia em mais de uma versão. Aqui são 4 Bíblias, 4 versões diferentes. Jéssica, o que são versões diferentes? Gente, são traduções, tá certo? É a mesma Bíblia, certo? São todas
mesmo livro, mesma história, tudo, porém com palavras diferentes. Outro ponto que você precisa se atentar ao tentar ler a Bíblia e entendê-la de uma melhor forma é você procurar uma linguagem que seja de fácil entendimento. Como assim, Jéssica? As Bíblias, elas têm várias versões, NVI, NVT, NTLH, né, que são versões que são mais atuais, que foram feitas mais recentes. Então as palavras elas vêm de mais fácil entendimento, tá? E tem algumas que são mais para trás, que elas são mais difíceis. Então você que está começando, procura ler uma NVT, uma NVI, tá certo? Eu tenho essa Bíblia da Mulher aqui, ó, ela não é NVI nem NVT, mas ela também é boa de ser entendida, mas eu indico para você que vai começar agora a NVI, tá? Não precisa ser essa capa, não precisa ser essa Bíblia. Sendo NVI, ela vai ter a mesma linguagem que essa daqui, tá bom? Se também não puder comprar, você vai conseguir nos aplicativos como eu falei. Então procura uma Bíblia de fácil entendimento, tá certo? Que você esteja lendo e entendendo as palavras que você lê, tá certo? Então procura uma Bíblia de fácil entendimento para você. Eu deixo aqui NVI ou NVT, mas no meu coração fica NVI, então fica a dica, tá certo? Outra dica, gente, para vocês em relação a conseguir entender a Bíblia. Dicionário bíblico, tá? O que é dicionário bíblico, Jéssica? É você estudar aquela palavra. Gente, se você abriu a Bíblia, tá naquele texto que você está lendo, parou ali numa palavra que você não sabe o que é, então não dá para seguir o texto sem você saber o que quer dizer aquela palavra. Porque para me entender o sentido do versículo do texto, tá falando de alguma coisa que eu não sei o que é, então como que eu vou entender? Eu não sei, então eu tenho que parar ali naquele momento e vou no meu dicionário bíblico. Existem dicionários bíblicos que tem todas as palavras que tem na Bíblia, né, de difíceis definições, que quando você abrir, você vai procurar lá no dicionário e vai estar lá, tá? Confesso pra vocês que eu não tenho dicionário bíblico, né, já usei alguns nos aplicativos, mas hoje o meu dicionário bíblico é o Google, tá? Então isso serve muito pra você. Tá lendo ali uma palavra que você não entendeu o que é, para e vai pesquisar no seu celular, no seu computador, e você coloca assim, vamos supor, circuncisão. Circuncisão, o que isso quer dizer na Bíblia, tá certo? Porque às vezes na Bíblia tem um sentido e no secular tem outro. Então, quando você for procurar aquela palavra que você viu na Bíblia que você não entendeu, coloca o nome da palavra e em seguida você coloca o que isso quer dizer na Bíblia, significado disso na Bíblia, tá? E aí eu vou te dizer que você leia em 3 sites diferentes a explicação que vai te ajudar bastante, tá bom? Então não siga o texto se você não entendeu alguma palavra ali no meio, tá? Gente, outro ponto especial para você conseguir ler a Bíblia fácil. Se faça perguntas, tá certo? Um ponto muito importante para você entender a Bíblia, não se prenda ao versículo que você está lendo, tá? Quando você está lendo algum texto na Bíblia, você precisa buscar entender o contexto. Texto sem contexto, muitas vezes é pretexto para heresia, para entendermos tudo errado. Então, quando você estiver lendo aquele versículo, procura entender o que aconteceu antes, procura entender o que aconteceu depois. Você pode também não entender aquilo ali, vai na Bíblia, vai também no Google que vai te ajudar. Cuidado com os sites, por isso que eu te convido, eu te indico a visitar mais de um site. Não tenha preguiça de ler, de pesquisar, tá certo? Eu consegui entender a Bíblia, começar a entender a Bíblia, porque eu sempre fui muito curiosa, então eu sempre pesquisei, tá bom? Então, gente, faça isso. Busque entender o porquê que aquela pessoa... Quem tá falando? Existem algumas perguntas que nós podemos se fazer ao ler a Bíblia. Para quem foi dito? Quem escreveu? Em que época escreveu? Por que escreveu? Tá certo? E o que estava acontecendo naquele momento que Jesus falou aquilo? Por que o profeta falou aquilo? Qual era o contexto do livro? Tá bom? Então vale a pena se fazer algumas perguntas, mas vá com calma que isso aí vai se desenvolvendo na sua mente, no seu jeito de estudar a Bíblia aos poucos. A gente muito de indicar anotação. Eu sou meio suspeita a falar porque eu amo caderno, eu amo anotação. Então assim, eu gosto muito de rabiscar, certo? Tem pessoas que não gostam muito, mas eu faço esse conselho a você de que você comece a anotar algumas coisas. Não precisa ser muito como eu, quando começo às vezes vou ver já tenho anotado 5 páginas, 6 páginas. Isso me ajuda bastante. Mas se você não é aquela pessoa de escrever muito, mas tenta pelo menos fazer uma anotaçãozinha e dizer o que eu aprendi com isso. Como é que eu posso aplicar isso na minha vida? O que foi novo aqui pra mim? Uma palavra nova que eu entendi, tá? Então, assim, faça anotações que vai te ajudar bastante nesse processo de entender a palavra de Deus.
Outro ponto, faça marcações. Aquele versículo te chamou a atenção? Pega a tua caneta, pega o teu pincel, marca texto, vai marcando a tua Bíblia. Não tenha dó de deixar a sua Bíblia colorida, não. Eu, particularmente, acho lindo quando chego perto de alguém que vejo que aquela Bíblia está marcada. Isso é sinal que a pessoa lê a Bíblia. Isso é sinal que a Bíblia está chamando a atenção daquela pessoa, de fato que ela está até mesmo rabiscando a sua Bíblia. Tá bom, gente? Então faça essas anotações também na sua Bíblia. Compre aqueles post-it, acho que é assim que chama, né? Aquelas notinhas pequenininhas. Se você não quiser rabiscar a sua Bíblia, coloca lá do ladinho, coladinho. Tem hoje Bíblias também com espaçamento, né? Em cada página, espaço para anotações. Eu tenho uma assim, mas tá no trabalho, é a Bíblia que eu deixo no meu trabalho já para não ter que esquecer de levar. Então tem uma minha que fica lá sempre e é essa que tem anotações, tá? Então faça isso também, anote. Estude a Bíblia junto com quem entende um pouquinho mais a Bíblia do que você. Procure amigos, procure participar em grupos da igreja, procure pessoas que já estudam a Bíblia e tenta se encaixar nessas pessoas, tá? Muitas vezes fazer um grupo de WhatsApp com 2, 3, 4, sei lá, amigos que possam também uns aos outros se incentivar e muitas vezes compartilhar. Olha, nós lemos o texto hoje e tal, o que você entendeu, o que eu entendi, tá, gente? 2, 3 cabeças pensam mais que uma. Então faça isso até mesmo também pela questão da constância, porque um vai encorajar o outro. Então eu te indico, faça hoje já um grupo e coloca as suas amigas, chama, olha, vamos ler a palavra, vamos compartilhar aqui o que nós lemos, vamos nos incentivar, tá bom? Vamos colocar uma meta até quando nós vamos ler tal texto, tá bom? Então isso é muito importante, gente, muito, serve muito. E eu te convido, se você não participa ainda do Bíblia Todo Dia lá no Instagram, nós temos grupos de WhatsApp e de Telegram, que todos os dias nós temos cronograma bíblico e explicação do resumozinho do que nós lemos no dia, hein? Então vai lá e participa. Outra coisa também que eu indico pra vocês é que vocês façam devocional. O devocional também existe muitas dúvidas como fazer devocional, mas aqui para mim não me estender muito, devocional é o quê? É um tempo de devoção a Deus que você vai priorizar Deus e embora você esteja também fazendo uma leitura corrida da palavra, você quer ler o quê? A Bíblia do começo ao fim, ou você quer ler os 4 evangelhos, ou quer ler o Novo Testamento, enfim, você vai ali sempre todos os dias continuar de onde você parou. Essa é a leitura corrida, tá? Mas também, além da leitura corrida, eu te indico a todos os dias você pegar um versículo solto, que vai estar em qualquer lugar da Bíblia e você vai estudar ele rapidinho ali em algum momento do seu dia, tá? Para isso, gente, existe... Aonde é que eu vou conseguir esse versículo diário? Eu vou abrir a Bíblia, onde eu parar vai ser meu versículo? Eu não indico que seja assim, tá? Eu indico que você busque canais que todos os dias te revelem um versículo novo. Nos aplicativos da Bíblia, muitas vezes, todos os dias ele tem um versículo diário. Ou eu também te indico a você ter um caderninho, um livrinho de devocional diário, que existe vários. Eu procurei o meu aqui, meu pão diário, não achei, mas eu achei esse devocional de casais aqui, que também serve, porque também é um devocional, só que pra casal, né? Que ele, gente, vai ter, ó, pra todos os dias do ano, ele vai ter uma mensagem, tá? Como, por exemplo, aqui, deixa eu abrir. Eu abri no dia 27 de agosto. Então, o tema era Conduzindo seu casamento com amor. E o versículo do dia aqui era Cântico dos Cânticos 7:10. Então, eu leio o textozinho aqui do devocional e depois eu vou meditar naquela palavra que o devocional me deu, tá? Então, isso assim, além de eu ter minha leitura corrida, isso me ajuda também aos poucos ir conhecendo outras palavras da Bíblia. Também ajuda bastante, certo? Também, sendo assim, devocional já pronto, o próprio autor, ele vai te explicar o que aquele versículo ali quis dizer. Tá bom? Então é muito boa essa dica que eu deixei pra vocês. E aí, gente, entre todas essas dicas, agora eu vou falar a mais importante, tá? Não é porque eu deixei por último que ela seja a menos importante. Pelo contrário, ela é a essencial e mais importante de todas, que é convide o Espírito Santo de Deus a vir ler com você. Gente, é o Espírito Santo de Deus que nos traz a revelação da palavra. É Ele que nos ensina. Quando eu leio a Bíblia e entendo, não é pela minha capacidade, pela minha sabedoria, não. É pelo Espírito Santo de Deus que me revela a sua palavra, tá? Então, todos os dias, quando você pegar a Bíblia, você ora, pede perdão pelos seus pecados, porque nós não somos dignos de tal revelação, mas assim aprove o Senhor se revelar na sua palavra para nós, né? Para nós. E aí você pede perdão pelos seus pecados, agradece pela oportunidade de mais um dia ler a palavra e convida. Espírito Santo, abre os meus olhos, Espírito Santo traz o entendimento, Espírito Santo, o que o Senhor quer me ensinar hoje, tá? Então,
convida. Só leia a palavra se você convidar o Espírito Santo para estar com você, porque não é na sua força, não é na sua capacidade, não é no seu intelectual, é na capacidade do Espírito Santo de Deus que te traz o entendimento, tá certo? E aí então você faça essa oração antes, convidando, e no final agradecendo pela oportunidade. Até mesmo de ler a Bíblia, porque quando você lê não é por você, porque a sua carne não quer ler Bíblia. Agradeça ao Espírito Santo por mais uma vez ele ter te trago a ler a palavra, vencer sua carne e estar lendo ali algo tão importante, maravilhoso, que é a palavra de Deus, tá certo? Então faça essa oração. É interessante que muitas vezes nós lemos a Bíblia hoje, naquele versículo, e se lá na semana que vem eu for ler aquele mesmo versículo, ou ano que vem, mês que vem, sei lá, vai ter outro entendimento. Muitas vezes a gente consegue entender coisas que a gente não conseguiu entender da primeira vez, porque a palavra de Deus se renova. Então é tão interessante que às vezes a gente vê aquilo e a gente diz, meu Deus, como que eu não consegui entender isso aqui antes? Como que eu não tinha me deparado com isso aqui antes, né? São chaves que o Espírito Santo traz à nossa mente, tá? E para encerrar também, sendo que essa do Espírito Santo é a mais importante de todas, leia o mesmo texto 1, 2, 3, 4, 5 vezes. Não só leia por ler, não só abra para dizer, hoje eu li a Bíblia. Não, gente, leia, releia, pare, pense, reflita, medite, porque é isso também que vai nos trazer o entendimento, tá certo? Então, gente, esse foi o vídeo, vai ficar um pouquinho longo de novo, gente. Essa, eu confesso pra vocês, vai ser a minha maior dificuldade aqui no canal, é de trazer vídeos curtinhos pra vocês, porque eu falo demais, e tudo que eu tô trazendo aqui, gente, tem muita coisa pra ser falada, mas eu acredito que quem quer aprender fica comigo até o final, tá bom? Então, gente, esse é mais um vídeo do canal, eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham aprendido e pratiquem na vida de vocês. E como sempre, não se esqueçam, dá like nesse vídeo, curte, compartilha, tá? Se não se inscreveu, se inscreve no canal, manda pra alguém. Manda pra alguém, tá bom? Porque isso é muito importante para nós. Ajuda a crescer o canal e a gente precisa chegar nos 1000 inscritos para poder conseguir fazer live por aqui. Então é isso, gente. Que Deus abençoe vocês. Beijo.